Conversa política hoje com o jornalista, professor e agora doutor, que não é pouca coisa, né? Lucas Araújo. Ele está lançando o livro Inovação e Comunicação no Brasil. Dá uma olhada aqui, bonito, né? E eu queria saber, Lucas, inclusive já trabalhou com a gente, que teve que me aguentar um tempo aqui. Do que se trata esse livro? Dá uma resumida para mim. Bom, Cláudio, esse livro é baseado na minha tese de doutorado, que eu defendi esse ano, em fevereiro desse ano, pela Universidade Metodista de São Paulo. O objetivo desse livro, em poucas palavras, identificar, analisar e classificar as principais iniciativas de inovação e comunicação no Brasil. Nos últimos anos, a gente tem percebido, principalmente com a chegada da internet, com a disseminação da internet, né? Meu primeiro computador com internet foi em 94, mas era uma coisa horrorosa. Mas assim, houve uma mudança muito brutal nas formas de se comunicar. Como é que você vê esse novo momento? Melhorou a comunicação de uma forma geral? As pessoas estão recebendo informação com mais qualidade? Acredito que sim, Cláudio. Melhorou, por exemplo, no que diz respeito ao acesso. Hoje você tem um acesso à informação bastante grande, bastante variado. Outra coisa, melhorou em termos de fontes. Você tem uma maior quantidade de fontes de informação, as coisas são menos centralizadas. Melhorou também no que diz respeito à interatividade. Você tem uma possibilidade de trocar informações, de conversar, de alguma maneira interferir na produção de conteúdo. Tudo isso graças a ela, a internet, que abriu um leque extremamente variado de opções, de variedades, de linguagens, de conteúdo. Então eu acredito que de uma forma geral houve uma melhora sim. Até alguns anos atrás, vamos entrar na seara política, que é uma praia que eu gosto bastante. Uma campanha eleitoral só era feita basicamente em rádio e em televisão. Antes da rádio e da TV, da emissora de rádio e da TV, praticamente as pessoas não tomavam conhecimento da campanha. E havia uma briga muito grande entre os candidatos para ficar com o maior tempo de televisão. Tá? Essa eleição para presidente, a gente tem notado uma coisa. O candidato, por exemplo, Bolsonaro, ele tem pouquíssimo tempo de televisão e de rádio, e mesmo assim está à frente das pesquisas. Do outro lado, o João Amoedo, também praticamente zero de televisão, não para de crescer nas pesquisas usando basicamente as redes sociais. Mudou tudo? Vai ser assim de agora para frente? Cláudio, a gente percebe em alguns países com características parecidas com o Brasil que o cenário caminha nessa direção. Por exemplo, a Índia, um país que faz parte dos BRICS, igual ao Brasil, um país em desenvolvimento, um país com variações nas classes sociais muito grandes, enfim. Na Índia, nas últimas eleições, o peso da internet foi absurdo, Cláudio, absurdo. Principalmente do WhatsApp, que é uma ferramenta extremamente disseminada na Índia. A coisa lá na Índia está tão forte, que eles estão fazendo campanhas em outros meios de comunicação, como o rádio, meio que para educar as pessoas sobre o uso da internet, porque a internet, principalmente as redes sociais digitais, como o WhatsApp, que na verdade não é uma rede social, mas enfim, vem sendo utilizada de forma negativa. Por que as redes têm essa capacidade, Cláudio, de levar uma pessoa como Bolsonaro a ser líder de audiência, de pesquisas, nas pesquisas de intenção de voto? Porque a internet ela é descentralizada, ela não tem um controle, ela tem a possibilidade das pessoas se manifestarem. Isso gera muito engajamento, isso gera participação, as pessoas se identificam, as pessoas criam afinidade. E essa possibilidade de você criar e disseminar conteúdo, de externar a sua opinião, é um fator extremamente relevante em períodos eleitorais. Então, Cláudio, eu não sou daquela pessoa fatalista que diz que a televisão não tem importância, que o rádio não tem importância, o próprio jornal impresso que está no momento não,
que está numa situação muito difícil, mas que a importância da internet tende a crescer cada vez mais, sem dúvida nenhuma. O livro Inovação e Comunicação no Brasil também trata de um assunto que virou muito na moda hoje em dia. Na verdade é um assunto muito antigo, mas hoje com a internet ele cresceu demais, que é a famosa fake news, a informação falsa. Antigamente tinha aquela coisa, o cara entrava dentro do ônibus, espalhava um boato, daqui a pouco pegava a cidade inteira. Hoje é muito mais rápido através da internet. Isso está mudando a forma das pessoas entenderem comunicação também. E outra coisa, como fazer para que as pessoas elas consigam identificar o que é uma informação que é mentirosa de uma outra que não seja? Bom, primeiro, se está mudando a comunicação, tá, Cláudio, porque hoje as pessoas têm muita dificuldade para definir o que é mentira e o que não é. Então está mudando porque você forma opinião muitas vezes a partir de informações mentirosas. A gente percebe isso, de novo, vou dar o exemplo da Índia, em que nós vimos massacres, assassinatos que ocorreram, linchamentos, em virtude de fake news espalhados principalmente pelo WhatsApp. Outro país, Cláudio, parecido com o Brasil, que as eleições tiveram um peso muito grande em termos de internet, principalmente em termos de fake news, no México. Eleições que ocorreram, se eu não me engano, em julho desse ano. Nesses países, Cláudio, a gente percebeu como as fake news interferiram bastante, porque muitas vezes os eleitores acabaram tomando determinadas decisões baseadas nessas coisas, nessas informações recebidas pelo WhatsApp. Eu falo WhatsApp, mas também se refere a outros. Aí a sua segunda pergunta, como agir diante disso? Tem uma pesquisadora inglesa, Cláudio, que ela costuma fazer uma comparação entre fake news e poluição. Ela diz o seguinte, você nunca consegue combater a poluição com uma única medida ou duas medidas. Você tem que tomar um conjunto de medidas para reduzir a poluição que nunca vai acabar. Fake news é basicamente a mesma coisa, ela nunca vai acabar e para você diminuir a incidência dela, você precisa lançar mão de várias atitudes. Eu gosto de destacar duas, Cláudio. Primeiro, do ponto de vista cultural. As pessoas precisam cada vez mais se conscientizar de que não basta mais ler uma coisa na internet e acreditar que aquilo é verdade. Não dá. As fake news estão cada vez mais elaboradas, cada vez mais bem feitas, cada vez mais aprimoradas. E está cada vez mais difícil definir o que é falso e o que não é. Segundo aspecto, do ponto de vista tecnológico. Em alguns países, como na Inglaterra, estão se combatendo a fake news com o uso de robôs, de máquinas, que estão trabalhando nesse sentido de ajudar a fazer uma pré-seleção daquilo que é mentira e daquilo que não é. Cláudio, o trabalho humano é impecável, altamente eficaz na hora de separar o joio do trigo. Sim. Só que sem a máquina, o trabalho humano ele é muito lento e não consegue dar conta da infinidade de informação falsa que rola por aí. Nesse aspecto, o jornalista que foi meio colocado de lado aí, com esse negócio de fim de diploma, muitas empresas demitindo, ele passa a ter novamente um papel relevante? Extremamente relevante. Primeiro porque o jornalista ele é uma pessoa que ajuda nesse trabalho de separação do joio do trigo. Por meio das técnicas de seleção jornalística, de apuração jornalística e da própria ética jornalística, você consegue fazer isso com muita habilidade, com muita destreza. O problema, Cláudio, é que o trabalho do jornalista ele está enfraquecido em virtude de que a mídia está enfraquecida. Que mídia? As mídias tradicionais, jornal, TV e rádio. Por que ela está enfraquecida? Em virtude, principalmente das fake news, que reduziram parte da credibilidade da mídia tradicional. Então essa mídia tradicional hoje, ela tem um dilema pela frente. Qual é o dilema? Mostrar que ela é relevante para a sociedade, porque a sociedade precisa colaborar no trabalho de quê? De manter a mídia.
As principais startups de comunicação pelo mundo, Cláudio, daí já entrando um pouquinho no meu livro, Sim. As principais startups de comunicação pelo mundo, elas estão conseguindo caminhar, elas estão conseguindo progredir à medida que elas conseguem mostrar para as pessoas a relevância delas. As pessoas precisam acreditar novamente na mídia e no papel do jornalista, entre outras razões, existem várias outras razões, mas entre outras razões nesse papel de quê? De separação do joio e do trigo. Cláudio, o que aconteceu, por exemplo, com a eleição do Trump nos Estados Unidos é um indicativo muito forte de que as redes sociais elas podem ser utilizadas nesse papel de manipulação, nesse papel de fazer com que as pessoas acreditem naquilo que não é verdade. Então, o trabalho de combate a isso é um trabalho que realmente vai demandar um esforço muito grande. Para encerrar, o leitor quer encontrar o seu livro, quer comprar o seu livro. O que ele deve fazer? Onde é que ele encontra? Bom, primeiro que no formato e-book, né, formato virtual, ele encontra em lojas como a Amazon, e eu garanto para você que o preço está bem convidativo. E no formato impresso, né, quem gosta de ler, de folhear, de marcar, como é o meu caso, ele encontra num site chamado espacoeduca.com.br. Como não tem o C cedilha na internet, espacoeduca.com.br, que é a livraria virtual da Universidade Metodista, da editora que publicou meu livro. Lucas, obrigado. Valeu, Claudião. Vamos combater essa porcaria de fake news, porque arrebenta com qualquer situação. Um abraço.